Oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Muito obrigada por virem até aqui no canal para tirarem as dúvidas e responder junto comigo a atividade proposta para hoje, certo? Na semana passada não teve atividade, mas a atividade anterior foi revisão de produtos notáveis. E aí hoje eu estou iniciando com fatoração, certo? Fatorar o número significa escrevê-lo como uma multiplicação de 2 ou mais números. E hoje a gente vai estar estudando aí 3 casos de fatoração, que é a diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito. A gente vai resolver essas atividades aqui propostas que eu deixei para vocês. Essas aqui, ó. E fator comum. Ok? Então, vamos começar agora por trinômio quadrado perfeito. Aqui, ó. Primeiro, vamos entender o que é um trinômio quadrado perfeito. Olha, quando eu tenho a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado, fica nesse formato aqui. Agora, se for um menos aqui, aqui é um menos, certo? Fica ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Um trinômio do quadrado perfeito, ele tem essa forma aqui, certo? E aqui eu posso perceber que a raiz de a ao quadrado está aqui, ó, no termo do centro. E a raiz de b ao quadrado está aqui, no termo do centro também. Para que isso serve, pessoal? Eu quero transformar essa expressão nesse formato aqui. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que primeiro tirar a raiz desse primeiro cidadão aqui com a raiz desse último aqui. E depois a gente vai deixar da forma do cara de cima. Então, ó, primeiro a gente vai ver se o primeiro termo tem raiz quadrada e se esse último termo aqui tem raiz quadrada. Quanto é a raiz de x ao quadrado? A raiz de x ao quadrado é x, certo? Quanto é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado dá 36, né? Aí, se você pegar aqui 6 ao quadrado, vai cortar com 2 daqui, com 2 daqui e sobra 6. Então, a raiz de 36 é 6. A raiz de x ao quadrado é x. Então, aqui, pessoal, o primeiro passo já foi feito, certo? Só que aqui tem que aparecer, ó, 2 vezes o a vezes o b. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa partezinha aqui separada. 2 vezes, quem é o meu a? O x, vezes o meu b, que é o 6. A gente faz essa multiplicação, ó. 2 vezes 6, 12, 12x. Se essa multiplicação que a gente fizer bater igual ao termo central aqui, ó, ao termo do meio, é porque nós temos um trinômio quadrado perfeito, ó. Então, aqui é mais, quem é 12x? 2 vezes x vezes 6. 2 vezes x vezes 6. Com o sinalzinho de mais, ó. Então, veja que 12x bateu com esse 12x daqui. Quando a gente multiplica 2 vezes o que a gente tirou da raiz, ó, que é o x e o 6, ó. Sempre multiplica assim. Aí dá 12x, dá um trinômio quadrado perfeito. E aí, a gente vai fazer a forma fatorada, já que é um trinômio quadrado perfeito. Abre parênteses, o de baixo, que é x, com esse sinal aqui, ó, nesse caso é mais. O 6, que é o último, ó, ao quadrado. Então, temos a forma fatorada de x ao quadrado mais 12x mais 36. Nada mais é que x mais 6 ao quadrado. Aqui, a outro exemplo, ó. Primeiro, a gente vai ver se x ao quadrado tem raiz, e aqui é 81. E se 81 tem raiz, certo? Então, raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 81 é 9. Aí, o que é que a gente vai fazer? Veja que a forma do trinômio quadrado perfeito é essa. Se aqui for um menos, aqui é um menos, tá, pessoal? Então, se aqui é um menos, aqui é um menos. Então, aqui vai ser um menos. E quem é? 2 vezes AB. Então, ó, 2 vezes... Quem é o nosso A? O x, que foi quem a gente tirou da raiz. Quem é nosso B? O 9. 2 vezes x vezes 9. 2 vezes 9 dá 18x, certo? Bateu igualzinho do meio. Se bateu igual do meio, a gente pode escrever aqui, 2 vezes x vezes 9 mais 9. A gente tem um trinômio quadrado perfeito.
Qual é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito? É o de baixo, o primeiro, menos o último ao quadrado. Pronto, fatorou. Aqui, essa partezinha é só o teste para a gente ver se é um trinômio quadrado perfeito, certo? Isso aqui não é a forma fatorada, é só para ter um teste. Se essa multiplicação bater com o termo do meio, ó, é porque é um trinômio quadrado perfeito, tá fatorado. A gente vai resolver os exercícios aí de trinômio quadrado perfeito, mas agora eu vou explicar a diferença de dois quadrados. Aqui, ó, para vocês saberem a diferença de quadrados, vocês primeiro têm que saber quem é 1. É 1 ao quadrado. Quem é 4? É 2 ao quadrado. Quem é 9? 3 ao quadrado. Esses números aqui são os números quadrados perfeitos, ou seja, eles são escritos como outro número ao quadrado. Outro número elevado a 2. O quadrado é elevado a 2. Esse aqui é bom vocês terem em mente, certo? Os outros vocês podem fazer a multiplicação. Mas é bom vocês terem em mente, no mínimo, esses 15 números aqui ao quadrado, quem é? Aí eu tenho aqui, x ao quadrado menos 100. Fatore. Você olha aqui, x ao quadrado menos 100. É um trinômio quadrado perfeito? Não é, pessoal, porque para ser trinômio quadrado perfeito tem que ser 3. E aqui tem que ser 3 parcelas, né? 3 parcelas. E aqui só temos 2. Então, 2 parcelas, uma tá ao quadrado e um sinal de menos. Então, ó, diferença de quadrados. Então, diferença de quadrados. Aqui tem um quadrado. Aí vocês podem pensar. Tem quase tudo para ser diferença de quadrados. Mas quem é 100? 100 tá aqui, ó. 100 é 10 ao quadrado. Então, a gente escreve o 100 como 10 ao quadrado. E então, nós temos agora diferença de quadrados. Como é que a gente fatora, professora? Simples. Abre parênteses, pega aqui, ó, o primeiro x mais 10, fecha parênteses, vezes x menos 10. Pronto, fatorou. X ao quadrado menos 81, ó. Não é um trinômio quadrado perfeito, porque só tem 2 parcelinhas aqui, ó. Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 81. Quem é 81? Aí vai aqui na nossa tabelinha, 81 é 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, diferença de quadrados, pega x mais 9 vezes x menos 9, fatorou. Aqui, a ao quadrado menos 16. Temos um quadrado aqui, que é o a ao quadrado, 16 a gente pode escrever como 4 ao quadrado. Diferença de quadrados é a mais 4 vezes, que aqui é um vezes, a menos 4. Tá fatorado. E aqui está a segunda questão, que está uma mistura de diferença de quadrados com trinômio quadrado perfeito. E aí a gente vai ter que saber se é trinômio quadrado perfeito ou diferença de dois quadrados. A gente vai ter que identificar. Vamos resolver comigo aqui, vem cá. Aqui, ó. X ao quadrado menos 4. É um trinômio quadrado perfeito? Não é, pessoal, porque no em 3 tem. É diferença de quadrados. Agora, como assim, professora, diferença de quadrados? Aqui eu tenho um quadrado, diferença, mas o 4 eu não tenho ao quadrado. Mas 4 é um número quadrado perfeito. A gente pode escrever ele como 2 ao quadrado. E aí, agora ficou fácil de fatorar, porque a gente sabe que diferença de quadrados é pegar o primeiro, que vem aqui embaixo do quadrado, mais o segundo, vezes o primeiro, menos o segundo. Tá fatorado. Letra A. Letra B, y ao quadrado menos 36. É diferença de quadrado, não é trinômio quadrado perfeito, porque para ser trinômio tem que ter 3 parcelinhas aqui, ó. Então, a gente só tem 2. E aqui uma delas é ao quadrado, sinal de menos. 36 é um quadrado perfeito, então a gente pode escrever como y ao quadrado menos 36 é 6 ao quadrado. E aí, fatorando, ó, y mais 6 vezes y menos 6. É a forma fatorada dessa diferença de quadrados aí. A letra C, pessoal, diz assim, ó, 9x ao quadrado menos 16. Pera ainda, professora, aqui eu tenho um quadrado, 9 eu sei que é 3 ao quadrado e 16 eu sei que é 4 ao quadrado. O que é que eu faço? Primeiro você escreve como quadrado, 3 ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Só que, pessoal, tem uma propriedade de multiplicação que a gente pode colocar no parênteses e esse 2 ficar fora, certo? Agora sim ficou perfeitinho, ó, diferença de 2 quadrados. O que a gente faz? O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. E aí tá fatorado. A gente tá escrevendo o que era uma subtração em produto, tá fatorando. Vamos para a letra D.
Aqui, ó, 81x ao quadrado menos 64. Não é um trinômio, pessoal. Então, não adianta fazer por trinômio quadrado perfeito. Vamos ver se é a diferença de dois quadrados. 81 eu posso escrever como 9 ao quadrado, x ao quadrado como x ao quadrado, 64 eu posso escrever como 8 ao quadrado. Professora, eu tenho que saber isso? Tem. Lembra que eu disse a vocês que você tem que saber aqueles 15 primeiros números ao quadrado? Então, olha, aí aqui a gente vai usar a propriedade de potência, onde o 9x fica no parênteses ao quadrado. Porque se você for distribuir 9 ao quadrado, x ao quadrado, dá o de cima. Menos 8 ao quadrado. Diferença de quadrados. É o primeiro, 9x mais 8, vezes 9x menos 8. Pronto, fatoramos. Aqui, ó, y ao quadrado menos 25x ao quadrado. Diferença de quadrados. Y ao quadrado é y ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado, e x ao quadrado é x ao quadrado. A gente bota já aqui, ó, no parênteses. E aí, fatora. É y mais 5x vezes y menos 5x. Tá fatorado. Na nossa letra F, diz 4x ao quadrado menos 25a ao quadrado. 4, pessoal, a gente sabe que é 2 ao quadrado. E x já tá ao quadrado, menos, ó, bota já o parênteses aqui ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado e o a ao quadrado. Então, a gente vai fatorar, ó. 2x mais 5a vezes 2x menos 5a. Está fatorado a letra F, ok, pessoal? Vamos agora para a letra G. Aí, aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16. É diferença de dois quadrados? Não é. Porque aqui já tem 3, ó. Então, você vai desconfiar. Se tem 3, eu vou ver se é um trinômio quadrado perfeito. Já não é diferença de quadrados. Já não vou fatorar desse jeito que eu venho fatorando nos outros itens. Se é 3, eu vou ver se é um trinômio quadrado perfeito. Então, para eu ver se é um trinômio quadrado perfeito, eu vou ver se o primeiro tem raiz e se o último tem raiz. X ao quadrado, a raiz dele é x. E a raiz de 16 é 4. Certo? E aí, eu vou lá. O do meio tem que ser 2 vezes esse vezes esse. Aí, eu vou aqui no rascunho. 2 vezes o x vezes o 4. Para ser trinômio quadrado perfeito, esse daqui tem que ser 2 vezes a multiplicação desse vezes esse. Se não for, não é um trinômio quadrado perfeito. Mas, nesse caso, vai ser. Porque 2 vezes 4, 8. Vezes x, 8x. Então, ó, 8x é 2 vezes x vezes 4. Perfeito. Então, nós temos que, como esse 8x aqui é igual ao central, aqui é o do meio, a gente tem que ter um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente fatora? A gente sabe que x ao quadrado mais 8x mais 16, na forma fatorada, abre parênteses, o primeiro de baixo, aqui, x, com esse sinal, mais, o último de baixo, quando eu falo de baixo, é a raiz quadrada de 16, que é 4. Ao quadrado, pronto. Isso aqui é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito. Vamos agora para a letra H, pessoal. A letra H é bem parecida, só muda o sinal daqui, então muda tudo. Quem é a raiz de x ao quadrado? X. Quem é a raiz de 16? 4. E aí, a gente já viu, né, que quando a gente faz 2 vezes x vezes 4, isso aqui dá 8x, e 8x é o termo do meio. Então, é trinômio quadrado perfeito. E qual é a sua forma fatorada? Abre parênteses, o primeiro aqui de baixo, ó, x, com o sinal daqui, menos, o segundo aqui, ó, raiz quadrada do último, na verdade, ao quadrado. Pessoal, a gente usa esse trinômio quadrado perfeito aqui quando a gente vai completar quadrados, certo? Então, por isso que é importante saber como é que fatora um trinômio quadrado perfeito. Vamos agora para a letra I. Aqui, ó. 4x ao quadrado menos 20x mais 25. É diferença de quadrados? Não é, porque tem 3 termos, então é um trinômio. Mas aí a gente precisa saber se é um trinômio quadrado perfeito, meu amor. Entendeu? O que é que a gente faz? Isso, vai ver se esse primeiro número aqui tem raiz e vai ver se esse último número aqui tem raiz. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Perfeito. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. E agora, a gente vai fazer o teste para ver se, de fato, é trinômio quadrado perfeito. Como é que faz esse teste? 2 vezes 2x vezes 5.
Esse teste aqui, quando você multiplicar, se der o do meio, é porque é trinômio quadrado perfeito. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 vezes x, 20x. Bateu certinho com o do meio. Então, isso daqui, ó, 4x ao quadrado menos 20x mais 25, é um trinômio quadrado perfeito. Sua forma fatorada é quem, ó? 2x, que é o primeiro, aqui, ó, a raiz quadrada do primeiro. Menos 2x, perdão, menos, que é o sinal daqui, ó. Raiz quadrada de 25, que é 5, fecha parênteses ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó. Aqui, ó, a letra J, 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Vamos ver se tem raiz aqui, vamos ver se tem raiz aqui. Raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 4 é 2. Vamos fazer o teste. 2 vezes 3x vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes x, 12x. Bateu certinho com o do meio, ó. Se no nosso teste bateu certinho com o do meio, é porque esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada dele é como? Abre parênteses, pega aqui o primeiro, ó, 3x, a raiz do primeiro. Com o sinal daqui, que é menos, a raiz do último, que é 2, fecha parênteses ao quadrado. 9x ao quadrado menos 12x mais 4 é igual a 3x menos 2 ao quadrado. Quem quiser tirar a prova, é só desenvolver aqui esse produto notável e vai dar exatamente essa parte aqui. Vamos agora para a letra K. Aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 é 1. Vamos fazer a prova, se é um trinômio quadrado perfeito, como é que faz? 2 vezes sempre, esse daqui, que é o x, vezes 1. 2x vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Bateu exatamente com o do meio. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. Como é que fatora? Abre parênteses, a raiz do primeiro, x, com o sinal daqui, que nesse caso é menos, a raiz do último, ó, fechou ao quadrado. Acabou a letra K, aqui é a forma fatorada. Aqui a letra L, ó. 121x ao quadrado mais 22x mais 1. Vamos ver aqui se tem a raiz, o primeiro, e a raiz, o último. Raiz de 121, lá naquela tabelinha que eu falei no início do vídeo, é 11. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 1 é 1. Certo? Vamos tirar aqui a prova, 2 vezes 11x vezes 1. Se isso aqui dá exatamente o do meio, é porque é um trinômio quadrado perfeito. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 1, 22. 22 vezes x, 22x. Então, bateu exatamente, ó, exatamente com o do meio. Então, é lindo demais e é um trinômio quadrado perfeito. Abre parênteses, ó. Primeiro, raiz do primeiro, que é 11x, com o sinal daqui, que agora é mais. A raiz do último, que é 1, ó. Fechou ao quadrado. Tá fatorado, pessoal. Acabou aí. É só isso, é somente isso, pessoal. Vamos agora à letra M e a letra N para fechar com tudo. Aí, aqui, ó, na letra M, a gente chega com 16y ao quadrado menos x elevado a 4. Já não é trinômio quadrado perfeito de cara, porque não tem 3, né? Tem aqui um ao quadrado e a diferença. Vamos ver se 16 dá para escrever como ao quadrado e se x elevado a 4 também dá para escrever como ao quadrado, usando aqui as propriedades de potência. Ó, 16 a gente sabe que é 4 ao quadrado. Y ao quadrado é y ao quadrado. Já escrevemos esse primeiro aqui como forma de quadrado. Menos. Da propriedade de potência, a gente quer que aqui seja um número ao quadrado, né? Se a gente colocar que número aqui, vezes 2, aí dá 4? 2. Então, ó, x elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 2 elevado a 2. Agora, nós temos uma diferença, ó, de 2 quadrados. Como é que fatora isso aqui? 4y mais x ao quadrado vezes 4y menos x ao quadrado. Então, diferença de quadrados. A letra N, para fechar com chave de ouro esse exercício, é 25m ao quadrado mais 20m mais 4. Como é que a gente vai fazer a fatoração? É diferença de quadrados? Não é, porque aqui tem um trinômio, né? Vamos ver se ele é um trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz aqui do primeiro, raiz de 25 é 5, raiz de m ao quadrado é m,
Raiz de 4 é 2. Vamos tirar a prova se realmente é um trinômio quadrado perfeito. Porque é um trinômio. A gente sabe, mas a gente não sabe se é um trinômio quadrado perfeito. Aí a gente faz a prova. 2 vezes 5m vezes 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes m, 20m. Bateu exatamente o do meio, olha. Então, 25m ao quadrado mais 20m mais 4 é um trinômio quadrado perfeito. E fatorando a gente faz o quê, ó? A raiz do primeiro, que é 5m, com o sinal daqui, que é mais... A raiz do último, que é 2, ao quadrado. Pronto, fechou o exercício aí, certo? Agora vamos para outras questões. A terceira questão, pessoal, a gente vai decompor em produto de 3 fatores. É só fatorar mais de uma vez, veja só. Aqui é trinômio quadrado perfeito? Não é. A gente vê que tem uma diferença e a gente vai ver se pode ser diferença de quadrados de primeira. Na questão anterior, a gente viu que x elevado a 4, a gente pode escrever, ó, isso aqui como elevado a 2, né? Assim, ó. Quem é... que vezes 2 dá 4, 2. Então, x elevado a 4, a gente sabe que é x elevado a 2 ao quadrado. E 1 é 1 ao quadrado também, não muda. Então, aqui a gente tem diferença de 2 quadrados. Onde vai ser x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Só que, pessoal, aqui a gente não sabe como é que faz essa soma, né? Não tem a forma de fatoração desse negócio aqui, ó. Mas disso aqui tem, porque aqui é diferença, olha, de 2 quadrados. Porque 1 a gente pode escrever como 1 ao quadrado. Então, a gente vai repetir o primeiro, x ao quadrado mais 1. E vai fatorar isso aqui, ó. Diferença de quadrado. É o x mais 1 vezes o x menos 1. Porque 1, pessoal, é a mesma coisa de 1 ao quadrado. Entendeu? Aqui tá a forma da letra A em produto de 3 fatores. Vamos agora à letra B. Aqui, ó, na letra B, 81a elevado a 4 menos 1. A gente desconfia que é uma diferença de 2 quadrados. Então, a gente vai ver se a gente consegue escrever assim, né? Como diferença de 2 quadrados. Quem é 81? 9 ao quadrado. Quem é a elevado a 4? A elevado a 2 ao quadrado. A gente já viu isso nos outros itens. E 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, a gente já tem aqui, ó, diferença de 2 quadrados. Como é que a gente fatora a diferença de 2 quadrados? Pega o primeiro, 9a ao quadrado, mais o segundo, vezes o primeiro, 9a ao quadrado, menos o segundo. Aqui, pessoal, não se fatora, mas aqui a gente também já desconfia que é uma diferença de 2 quadrados. Aí, vai fatorar isso aqui novamente, ó. 9a ao quadrado mais 1 não se fatora, porque aqui tem que ser um sinal de menos para se fatorar. A gente não aprendeu nada com sinal de mais aí. Aí, aqui, ó, a gente vai ver se a gente consegue escrever como diferença de 2 quadrados. Quem é 9? 3 ao quadrado. Quem é A? A ao quadrado, né? Quem é A ao quadrado? A ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, ó. Aí, a gente vai fazer o quê? A fatoração disso aqui, ó. 9a ao quadrado mais 1 permanece. Diferença de 2 quadrados é 3a mais 1 vezes 3a menos 1. Pronto, fatoramos. É porque nesse tipo de questão a gente vai fatorar a primeira vez. Aí, quando a gente fatora, que tem esse resultado aqui, ó, a gente enxerga que aqui ainda tem uma fatoração a se fazer. Aí, fatora de novo. Pronto, acabou. Letra C. Aqui, ó. X elevado a 20 menos 81. A gente desconfia que é uma diferença de 2 quadrados. Já copia assim como uma diferença de 2 quadrados. Só que 20, quem vezes 2 dá 20? 10. Então, ó, 10 vezes 2 dá 20. Então, x elevado a 20 é a mesma coisa que x elevado a 10 elevado a 2. Quem é 81? 9 ao quadrado. Diferença de 2 quadrados, a gente fatora como? O de baixo, primeiro, mais o segundo, vezes o primeiro, menos o segundo, que é o 9, perdão. Pronto, fatorou. Tá fatorado. Só que aqui, ó, não tem diferença de nada. Então, essa parte da frente a gente só repete. Mas aqui, ó, pode ser uma diferença de 2 quadrados, ó. Porque 9 pode ser 3 ao quadrado. X elevado a 10. Será que a gente pode escrever isso aqui como algum quadrado? Vamos ver. Vamos aqui escrever como um quadrado, ó. Vou botar aqui 9 é 3 ao quadrado. A gente sabe que 9 é 3 ao quadrado. X elevado a 10. Quem vezes 2 dá 10? 5. Então, a gente sabe que isso aqui pode ser fatorado, porque aqui tem diferença de 2 quadrados. Então, vai ficar x elevado a 10 mais 9, vezes, diferença de 2 quadrados é o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Fatoramos
isso aqui, ó. Ok, pessoal? Vamos agora fechar a terceira questão com a letra D. Aqui a letra D, ó. 625 menos x elevado a 4. A gente desconfia que é a diferença de 2 quadrados. Então, já coloca aqui ao quadrado, diferença de 2 quadrados. Quem é 625? Se vocês forem testando, vocês vão ver que é 25 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. Quem é x elevado a 4? É x elevado a 2 ao quadrado. Aqui, se você aplicar a propriedade de potência, ó. Aí, agora, nós temos aqui diferença de 2 quadrados, ó. Quadrado e quadrado. É isso que é uma diferença de quadrados. Fatorando, fica 25 mais x ao quadrado vezes 25 menos x ao quadrado. Aqui a gente não tem como fatorar, mas aqui apareceu novamente uma diferença de 2 quadrados. Então, essa primeira parte a gente repete e aqui a gente vai fatorar. Quem é 25? É a mesma coisa que x ao quadrado, menos que 5 ao quadrado, perdão, pessoal. Quem é x ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui agora a gente tem diferença de 2 quadrados novamente, ó. Primeira parte a gente só repete, e a segunda parte, ó, 5 mais x vezes 5 menos x. Pronto, tá aí fatorado a letra D. Certo, pessoal? Vamos agora resolver a quarta questão. Aí, na quarta questão diz, efetue as divisões seguintes, fatorando o dividendo. A parte de baixo, pessoal, a gente não tem o que fazer, né? X menos 7 não é nada de diferença de quadrado, nem trinômio quadrado perfeito. Mas a parte de cima, a gente desconfia que é um trinômio quadrado perfeito. Então, antes de fazer aqui, a gente vai lá no rascunho resolver quem é a fatoração disso aqui. Vamos ver se é um trinômio quadrado perfeito. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 49 é 7. Vamos tirar a prova que é um trinômio quadrado perfeito. 2 vezes x vezes 7. Isso aqui dá 14x, ó. 14x bateu com o do meio. Então, x ao quadrado menos 14x mais 49 é um trinômio quadrado perfeito. Quem é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito? É x ao quadrado menos 14x mais 49 é igual ao primeiro aqui de baixo, com o sinal que é menos, a raiz quadrada do último, que é 7, ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 14x mais 49, a gente viu que a gente pode escrever como x menos 7 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 7 ao quadrado, sobre x menos 7. Botei parênteses aqui no de baixo, só para vocês verem que dá pra gente fazer as simplificações, né? Efetuar aqui a divisão. Porque quando a gente tem uma divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, que é x menos 7, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, x menos 7 elevado a 1 é x menos 7. Acabou aqui a quarta questão, letra A. A letra B é x ao quadrado menos 16 sobre x mais 4. Observe que aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Aqui é a diferença de 2 quadrados, certo? Como é que a gente fatora x ao quadrado menos 16? A gente sabe que x ao quadrado menos 16 pode ser escrito como x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Aqui ainda não está fatorado, certo, pessoal? E de baixo eu repito. Agora que eu tenho a diferença de 2 quadrados, eu vou lá e fatoro, que é x mais 4 vezes x menos 4. É a fatoração da diferença de 2 quadrados, é isso aqui, sobre x mais 4. Quando eu tenho a divisão, eu posso cancelar, ó, x mais 4 com x mais 4 e só resta x menos 4. Resposta da letra B. E agora, vamos fazer a letra C. Aqui, ó, 25x ao quadrado menos 10x mais 1 sobre 5x menos 1 ao quadrado. Vamos ver se essa parte de cima é um trinômio quadrado perfeito. Tá aqui, ó. Tirei a raiz do primeiro, dá 5x, raiz de 25 é 5, a raiz de x ao quadrado é x. Tirei a raiz do último, que é 1. Fui lá analisar se realmente é um trinômio quadrado perfeito. Peguei 2 vezes 5x vezes 1. E, de fato, quando eu multipliquei, bateu igual do meio aqui, igual ao central. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, 25x ao quadrado menos 10x mais 1, eu posso escrever na sua forma fatorada dessa forma. 5x menos, ao menos aqui, ó, 1 ao quadrado. Então, 25x ao quadrado menos 10x mais 1 é a mesma coisa que 5x menos 1 ao quadrado. Isso daqui dá a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. Sobre 5x menos 1 ao quadrado, corta, dá 1. Se fosse aqui 5 dividido por 5, não dava 1?
3 dividido por 3 dava 1. 5x menos 1 ao quadrado dividido por 5x menos 1 ao quadrado dá 1 também. Fecha aí a letra C, pessoal. Vamos agora à última dessa questão, a letra D. Olha, pessoal, x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre x mais 3. Primeiro a gente vai ver se essa parte de cima aqui é um trinômio quadrado perfeito. E aí a gente tira a raiz do primeiro, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 9 é 3. Vamos tirar a prova. 2 vezes esse x vezes 3 dá 6x igual do meio? Ok, então é um trinômio quadrado perfeito. Qual é a sua forma fatorada? Tá aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a x, com esse sinal aqui, ó, mais a raiz do último 3 ao quadrado. Então, vamos aqui copiar. Quem é x ao quadrado mais 6x mais 9? A gente viu que é x mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui sobre x mais 3, ó. Divisão, que esse traço aqui é uma divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, que é x mais 3, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. X mais 3 elevado a 1, x mais 3. É a resposta da quarta questão, letra D. Fechou. Vamos fechar aqui a quinta questão e começar fator comum. O vídeo tá um pouco longo, mas é assim mesmo, tá? Vamos aqui comigo na quinta questão, é rapidinho ela. Essa quinta questão, ela parece aterrorizante, mas não é, veja, ó. Aqui a gente tem, na parte de cima, a diferença de 2 quadrados. O que é que a gente faz? Diferença de 2 quadrados é pegar o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o segundo, 1, 2, 3, 4, 5, vezes o primeiro, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos o segundo, que é 1, 2, 3, 4, 5, sobre a parte de baixo, a gente pode fazer essa soma aí. Aqui a soma, ó, 123.456 mais 12.345, dá 135.801. Aí, pessoal, eu só fiz a soma aqui embaixo e fiz o que em cima? A fatoração, que é a diferença de 2 quadrados, que é o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. E agora, a gente pode estar aqui resolvendo os parênteses, ó. Veja que essa soma aqui, ó, 123.456 mais 12.345 é igual a essa soma aqui de baixo. Então, vai bater com 135.801. Então, vai dar 135.801 vezes, quanto que é? Vou fazer aqui, ó, 123.456 menos 12.345. Dá 111.111 sobre 135.801. Como é uma multiplicação, pessoal, podemos cancelar, ó, que é igual. Dá 1. 1 vezes 111.111 dá 111.111. Acabou aí a questão. E aí, pessoal, como o vídeo já tá um pouco longo, falta aqui falar com vocês essa parte de fator comum, certo? Eu já resolvi as 5 questões, vou deixar para explicar na próxima semana fator comum com agrupamento, porque um tá ligado ao outro, e aí a gente vai fazer outros exercícios relacionados a isso. Fica com Deus, se tiver dúvida mesmo com o vídeo, manda no WhatsApp, tá? Um abraço.